A dura jornada. O drama dos imigrantes na rota do Mediterrâneo Central em uma década de esperança e tragédia. Imagine uma cidade no meio da maior floresta tropical do planeta. Um lugar onde nenhuma estrada chega. Onde tudo vem pelos rios ou pelo céu. Um ponto isolado e, ao mesmo tempo, vibrante, onde passado e presente se misturam na mesma batida amazônica. Bem-vindo a Iquitos, a maior cidade do mundo inacessível por terra. Uma joia escondida no coração do Peru, onde cada esquina guarda uma história e cada ruela ecoa segredos do tempo da borracha. O enigma geográfico de Iquitos. Iquitos não é como as outras cidades. Enquanto a maioria das metrópoles nasce e cresce ao redor de grandes rodovias, Iquitos seguiu outro caminho, literalmente. Encravada na selva amazônica, no nordeste do Peru, ela só pode ser acessada de barco ou avião. Isso mesmo, não existe uma estrada que ligue Iquitos ao resto do país. Com cerca de 500 mil de habitantes, essa cidade parece um milagre logístico. Tudo que chega até lá, alimentos, combustível, materiais de construção, equipamentos médicos, precisa ser transportado por via aérea ou pelos imensos rios da Amazônia, como o Itaia e o Amazonas. Esse isolamento geográfico, no entanto, não impediu o seu crescimento. Pelo contrário, ajudou a moldar uma identidade única, onde o improviso, a criatividade e o espírito comunitário são essenciais para o dia a dia. Mas como uma cidade tão remota se tornou tão importante? Para entender isso, é preciso voltar no tempo, até o século XIX, quando a borracha transformou Iquitos em uma cidade de ouro e sofrimento. O sonho de borracha. No fim dos anos 1800, o mundo descobriu um novo tesouro, o látex da seringueira. Com a Revolução Industrial em pleno vapor, a borracha se tornou um recurso valioso, usado em pneus, correias, sapatos, roupas e até em armamentos. A Amazônia era rica nesse ouro branco, e Iquitos estava bem no centro dessa febre. Homens e empresas vieram de todas as partes. Ingleses, espanhóis, brasileiros, alemães. Todos queriam uma fatia do lucro. A cidade, antes uma vila indígena e missionária, cresceu vertiginosamente. Casarões com fachadas de azulejos portugueses começaram a brotar às margens dos rios. O luxo chegou pelas águas. Pianos franceses, candelabros de cristal, porcelanas europeias. Iquitos se transformou em uma Paris tropical, ao menos para os ricos. Mas esse esplendor tinha um custo altíssimo. Povos indígenas foram escravizados, forçados a extrair borracha sob condições brutais. Milhares morreram vítimas de doenças, violência e abusos. A riqueza de poucos se construiu sobre o sangue de muitos. Iquitos floresceu, e pagou caro por isso. O legado europeu. Em pleno coração da Amazônia, uma cidade começou a erguer fachadas dignas de revistas europeias. Iquitos passou a ostentar palacetes, teatros e calçadas de mosaico importado de Portugal. A arquitetura não negava, havia muito dinheiro circulando ali. Um dos símbolos desse período é a Casa de Fierro, a famosa Casa de Ferro, supostamente desenhada por Gustave Eiffel, o mesmo arquiteto da Torre Eiffel de Paris. A estrutura metálica foi encomendada na Europa, enviada em peças pelo Atlântico e, depois, pelos rios amazônicos até chegar a Iquitos. Dizem que ela foi construída ali como um monumento à modernidade no meio da floresta. Mas por trás de toda a imponência, havia um mundo de contrastes. Enquanto os barões da borracha viviam em festas luxuosas e se comunicavam em francês, indígenas e trabalhadores locais sobreviviam em condições desumanas. A desigualdade era brutal, e os ecos dessa exploração ainda podem ser sentidos nas gerações de descendentes que hoje habitam a cidade. A Iquitos da virada do século XX era uma cidade partida. De um lado, o esplendor importado, do outro, o sofrimento silenciado. A queda do Império da Borracha. Nada é eterno. E o Império da Borracha Amazônica estava prestes a ruir. No início do século XX, o Brasil e o Peru ainda dominavam o mercado mundial de borracha. Mas os ingleses, com olhos atentos ao futuro, contrabandearam sementes de seringueira para o Sudeste Asiático, especialmente para regiões como a Malásia e a Indonésia. Lá, as árvores foram cultivadas em sistemas de plantação mais eficientes e com menores custos de produção. O golpe foi devastador. Em poucos anos, os preços da borracha amazônica despencaram. Iquitos, que havia experimentado um crescimento meteórico, mergulhou em um colapso econômico. Os barões faliram. Os casarões ficaram vazios. A cidade que já sonhara em se tornar a capital da selva, agora parecia apenas um retrato desbotado de um passado glorioso. Mas Iquitos não desapareceu. Ela resistiu. Reinventou-se. Foi nesse momento que a cidade começou a se conectar com outra de suas maiores riquezas, a floresta.
A Amazônia como destino. Com o fim da Era da Borracha, Iquitos teve que olhar para o que sempre esteve ao seu redor, a imensidão verde da floresta amazônica. Não como fonte de exploração, mas como um espaço de conhecimento, de turismo e de espiritualidade. Nos anos seguintes, Iquitos passou a receber outro tipo de visitante. Não eram mais os magnatas do látex, mas sim aventureiros, cientistas, biólogos, cineastas e buscadores espirituais. A cidade se tornou ponto de partida para expedições na selva, cruzeiros pelos rios, retiros xamânicos com ayahuasca e experiências de ecoturismo. A vida selvagem, as comunidades ribeirinhas, os rituais ancestrais dos povos indígenas, tudo passou a ser visto com outros olhos. Ainda que nem sempre com respeito e equilíbrio, Iquitos começou a se reerguer como uma ponte entre o mundo moderno e o universo ancestral da floresta. E assim, de forma quase silenciosa, ela ressurgia. Não mais como centro econômico global, mas como guardião da Amazônia peruana. A vida em Iquitos, entre rios, mototáxis e calor. Andar por Iquitos é uma experiência sensorial. O calor úmido envolve o corpo, os sons da floresta se misturam ao ronco dos mototáxis, os triciclos motorizados que funcionam como o principal meio de transporte na cidade. Com ruas agitadas e clima sempre tropical, Iquitos pulsa em ritmo próprio, ditado não por semáforos, mas pela maré do rio e pela vontade da floresta. O mercado de Belém é um retrato vivo dessa pulsação. Um labirinto de barracas improvisadas, onde se vende de tudo: peixes recém-pescados, frutas exóticas, remédios naturais, insetos comestíveis e até poções xamânicas. Lá, o tempo parece se diluir entre cheiros fortes, vozes altas e uma sensação constante de que tudo está em movimento, como o próprio rio Amazonas. Mas não é só de comércio que vive Iquitos. A cidade tem uma alma cultural rica e plural, que mistura tradições indígenas com elementos coloniais e modernos. Nas festas populares, a música regional, como o cumbi amazônico, ressoa alto, embalando danças que fazem a cidade vibrar. Já nos bairros ribeirinhos, antigas lendas ainda são contadas à luz de lampiões, passando de geração em geração. Viver em Iquitos é viver cercado pela floresta, e aprender a respeitá-la. Cidades flutuantes e a luta diária. Ao sul do centro de Iquitos está um dos lugares mais emblemáticos, e também mais desafiadores, da cidade, o bairro de Belém, muitas vezes chamado de Veneza da Amazônia. Isso porque, na época das cheias, suas casas ficam literalmente sobre a água. Barcos substituem carros. Crianças remam para ir à escola. Famílias inteiras vivem em palafitas ou casas flutuantes. É um cenário belo e duro ao mesmo tempo. Belém mostra a resiliência de quem aprendeu a viver no limite entre a terra firme e o rio. Ali, a população enfrenta os reflexos do isolamento da cidade, serviços públicos irregulares, pobreza estrutural e ameaças constantes de alagamentos, doenças e abandono. Mas também ali se encontra um senso de comunidade poderoso. Os moradores de Belém se ajudam, compartilham o pouco que têm, e mantêm vivas tradições culturais, como o uso de plantas medicinais e os rituais herdados dos povos originários da floresta. Iquitos não é uma cidade fácil, mas ela é, antes de tudo, uma cidade viva. A ayahuasca e o chamado espiritual. A partir dos anos 1990, um novo tipo de viajante começou a chegar a Iquitos, os buscadores espirituais. Gente de todas as partes do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, atraídos por um chamado profundo, experimentar a ayahuasca. A ayahuasca é uma bebida ancestral, utilizada há séculos por xamãs da Amazônia em rituais de cura e conexão espiritual. Feita a partir de cipós e folhas da floresta, ela provoca visões intensas, introspecção profunda e, segundo os praticantes, uma purificação emocional e energética. Em Iquitos, surgiram dezenas de centros xamânicos, alguns conduzidos por curandeiros legítimos, outros nem tanto. A chamada turismo espiritual explodiu, movimentando a economia local, mas também gerando polêmicas. Questões como apropriação cultural, falsos xamãs e riscos à saúde se tornaram cada vez mais debatidas. Ainda assim, muitos visitantes relatam transformações profundas após vivenciar o ritual da ayahuasca na floresta. Para eles, Iquitos se torna mais do que um destino turístico, torna-se um portal de consciência. Lendas e mistérios da floresta. Na Amazônia, nem tudo pode ser explicado. E em Iquitos, essa fronteira entre o real e o invisível é mais fina do que se imagina. Os moradores mais antigos da cidade, sobretudo os das comunidades ribeirinhas, contam histórias que desafiam a lógica. Algumas são sussurradas em voz baixa, como se mencionar certos nomes pudesse chamar aquilo que dorme no coração da mata. Uma das lendas mais conhecidas é a do Xulaxaqui. Dizem que ele é um espírito da floresta, um ser que pode tomar a forma de qualquer pessoa,
Um parente, um amigo, alguém familiar, mas sempre deixa escapar um detalhe, um pé torto, uma sombra errada, um olhar sem alma. Aqueles que o seguem, acreditando que estão indo ao encontro de alguém conhecido, se perdem para sempre na selva. Há também os relatos do encantado, um ser aquático que vive nas profundezas do rio Amazonas. Ele assume a forma de um belo jovem ou jovem mulher e seduz pescadores solitários, arrastando-os para um reino submerso do qual jamais retornam. Em certas noites, juram que se ouve um canto vindo da água, doce, hipnótico e mortal. E claro, não poderia faltar o mito da Yacuruna, o homem das águas, metade humano, metade peixe, com os olhos voltados para trás e poderes de controlar os rios. Dizem que ele ronda os igarapés em busca de vítimas, especialmente aqueles que desrespeitam a floresta ou os espíritos da água. Essas lendas não são apenas histórias para assustar. Elas refletem o respeito e o medo que os povos amazônicos têm da floresta. Porque aqui, em Iquitos, a natureza não é pano de fundo, é personagem viva. O mistério do hotel abandonado. Um dos lugares mais enigmáticos da cidade é o Hotel Palace, também conhecido como o Hotel Fantasma de Iquitos. Construído no auge do ciclo da borracha, era um símbolo do luxo europeu na floresta. Tinha mármores importados, escadas de ferro fundido e vista panorâmica para o rio. Mas o esplendor durou pouco. Com a queda da economia da borracha, o hotel foi fechado. Desde então, o prédio imponente permanece de pé, vazio, decadente e envolto em rumores. Algumas pessoas afirmam ver luzes acesas durante a madrugada. Outras dizem ouvir passos nos corredores e vultos nas janelas. Há quem acredite que o lugar é assombrado pelos espíritos dos que sofreram durante a era da exploração. Hoje, o Hotel Palace se tornou um símbolo do contraste de Iquitos, uma cidade onde o passado ainda caminha pelas ruas, às vezes, nas sombras. Quando a selva chama. É difícil explicar Iquitos com palavras. Há algo na cidade que ultrapassa o concreto, o visível, o mensurável. Um magnetismo, um chamado silencioso que atrai os inquietos, os buscadores, os que querem ver o mundo de um jeito diferente. Talvez seja o próprio mistério da Amazônia, esse mar verde sem fim, onde a civilização parece desbotar a cada milha navegada. Ou talvez seja a percepção de que, ali, a vida ainda pulsa em outro ritmo, com outro tipo de sabedoria. Em Iquitos, o tempo é mais lento, mas também mais intenso. A floresta é densa, mas é como um espelho, ela mostra o que queremos esconder. E as histórias, as lendas, os segredos, nunca estão distantes. Estão nas margens dos rios, no fundo das canoas, no olhar dos antigos. Desafios modernos. O preço do isolamento. Apesar de sua beleza e riqueza cultural, Iquitos enfrenta obstáculos que poucos lugares do mundo compartilham. O mais óbvio, e talvez o mais desafiador, é o isolamento geográfico. Lembre-se, Iquitos não é conectada por nenhuma estrada terrestre ao restante do Peru. Só é possível chegar de avião ou navegando dias pelos rios. Isso afeta tudo, desde o preço dos alimentos até o acesso a serviços de saúde, educação e infraestrutura. A logística é cara, lenta e muitas vezes ineficiente. Com isso, a desigualdade se aprofunda. Enquanto hotéis e centros turísticos prosperam, bairros periféricos e comunidades ribeirinhas enfrentam abandono. A pobreza ainda é uma realidade crua, com muitas famílias vivendo em casas improvisadas, sem saneamento básico ou acesso regular à eletricidade. Em tempos de crise, como durante a pandemia da Covid-19, a cidade sofreu duramente. A falta de estrutura hospitalar e a dificuldade de acesso a suprimentos evidenciaram o quão vulnerável é uma cidade isolada no coração da maior floresta tropical do planeta. Mas o povo de Iquitos é resiliente. E, mesmo em meio a tantas dificuldades, há uma força silenciosa que continua a mover a cidade para frente. A pressão sobre a floresta. Outro desafio que ronda Iquitos vem de fora, e também de dentro, o avanço sobre a floresta. A Amazônia, que envolve a cidade como um abraço vivo, sofre com o desmatamento ilegal, a caça predatória e a exploração desenfreada de seus recursos naturais. Mesmo com leis de proteção ambiental, a fiscalização é fraca. Em algumas áreas próximas à cidade, já se pode ver os primeiros sinais de degradação, clareiras abertas, rios poluídos, animais desaparecendo. A presença crescente de mineradoras ilegais e madeireiras clandestinas ameaça não apenas o ecossistema, mas também as comunidades indígenas que vivem da floresta de forma ancestral. Povos inteiros têm sido deslocados, suas terras invadidas, sua cultura ameaçada. Iquitos, nesse cenário, é ao mesmo tempo refém e protagonista. A cidade depende da floresta, mas também precisa proteger aquilo que a sustenta. E o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação nunca foi tão urgente. Turismo.
bênção ou maldição? Nas últimas décadas, o turismo surgiu como uma das grandes promessas para o futuro de Iquitos. E de fato, ele trouxe empregos, movimentou a economia e abriu o mundo para a cidade. Mas nem tudo são flores. O turismo desordenado, especialmente o chamado turismo espiritual, tem gerado impactos complexos. O aumento de centros xamânicos sem regulação, a banalização da ayahuasca, o uso indevido de símbolos indígenas, tudo isso levanta debates sobre respeito cultural e sustentabilidade. Além disso, há o risco da gentrificação amazônica, hotéis de luxo surgindo em áreas antes comunitárias, expulsando populações locais e transformando tradições em espetáculo. A pergunta que paira no ar é: como crescer sem perder a alma? Como acolher o mundo sem se apagar diante dele? Para muitos jovens de Iquitos, a resposta está na educação, na arte, na valorização de suas raízes. Eles querem um futuro conectado, mas também querem preservar aquilo que faz da cidade um lugar único. Os verdadeiros guardiões da floresta. Alguns quilômetros de Iquitos, espalhadas ao longo dos rios, estão as comunidades indígenas que há séculos habitam e protegem a floresta. Povos como os Iagua, Bora, Uitoto e Sipibucunibo são apenas alguns dos muitos grupos que mantêm vivas suas línguas, crenças e práticas tradicionais. Para essas comunidades, a floresta não é apenas um espaço físico, ela é espiritual, ancestral, sagrada. Cada árvore, cada rio, cada animal carrega um ensinamento. O conhecimento passado de geração em geração é vasto, medicinas feitas a partir de raízes, formas de ler os ventos, os ciclos da lua, a linguagem dos pássaros. Muito antes dos cientistas chegarem à Amazônia, esses povos já sabiam como tratar infecções, aliviar febres, curar picadas, proteger colheitas. E o mais impressionante, tudo isso sem ferir a floresta. Eles vivem com a natureza, e não à custa dela. Mas essa sabedoria ancestral está em risco. A pressão sobre seus territórios tem crescido. Estrangeiros chegam querendo explorar, políticos tentam regulamentar, e empresas ambicionam o que não compreendem. Alguns indígenas são seduzidos por promessas urbanas, outros resistem. E nessa resistência silenciosa, há dignidade e poder. Em Iquitos, algumas dessas comunidades mantêm contato com a cidade. Oferecem visitas culturais, oficinas de artesanato, apresentações de dança. Mas fazem isso com cuidado, tentando equilibrar tradição e adaptação, sem deixar que a essência de seus povos seja diluída. O papel das mulheres indígenas. Dentro dessas comunidades, as mulheres indígenas têm um papel fundamental. Elas são guardiãs do saber medicinal, educadoras, artistas, líderes silenciosas. São elas que preparam as infusões de ervas, que narram os mitos aos filhos, que escolhem os desenhos pintados nos corpos durante as festas. São elas que carregam a memória dos ancestrais e a passam adiante com firmeza e ternura. Muitas têm se tornado também ativistas, participando de congressos, universidades e organizações internacionais. Elas denunciam abusos, defendem direitos e lutam contra o apagamento cultural. E tudo isso sem deixar de lado sua identidade. Nos arredores de Iquitos, há projetos liderados por mulheres que produzem cosméticos naturais, peças de arte, roupas, alimentos orgânicos, unindo tradição e inovação, floresta e mercado, sem perder a alma. Essas mulheres são o futuro da Amazônia. O idioma das árvores. Quando se caminha com um ancião indígena pela floresta, há silêncio. Mas não um silêncio vazio, é um silêncio de escuta. Porque a floresta fala. E é preciso saber ouvir. A folha que se fecha ao toque, o cheiro que se espalha no ar, o canto dos pássaros que muda de tom, tudo é linguagem. Os povos da floresta aprenderam a decifrar esse idioma ao longo dos séculos, e cada gesto diante da natureza é uma forma de diálogo. Para muitos ocidentais, a floresta é algo fora, a ser observado. Para os indígenas, ela é um dentro. Uma extensão do próprio corpo. Essa sabedoria é valiosa não apenas culturalmente, mas ecologicamente. Em tempos de emergência climática, entender como esses povos cuidam do que é seu pode ser a chave para salvar o que ainda temos. E em Iquitos, esse conhecimento não está em museus. Está vivo, vibrando, pulsando à beira dos rios, entre as árvores, nos olhos dos que ainda escutam. A glória e a crueldade do ciclo da borracha. Voltemos no tempo. Final do século XIX. O mundo começava a se industrializar rapidamente. Automóveis, ferrovias, cabos elétricos. Tudo precisava de borracha. E na Amazônia, ela brotava das árvores como ouro líquido. Foi então que Iquitos conheceu o auge, e também a sua queda mais sombria. Barões da borracha, muitos deles europeus, instalarão-se na cidade. Construíram mansões,
Importaram móveis da França, azulejos de Portugal, mármore da Itália. O Teatro Amazônico foi inaugurado. Óperas ecoavam em plena selva. Os cafés eram requintados, as festas, extravagantes. Mas por trás do luxo, havia sofrimento. As fortunas que ergueram Iquitos foram manchadas por exploração brutal, especialmente contra os povos indígenas. Tribos inteiras foram escravizadas, forçadas a extrair látex em condições desumanas. Aqueles que não obedeciam eram torturados. Mulheres e crianças eram vítimas constantes de violência. Muitos nunca voltaram para suas aldeias. O caso mais famoso é o do Putumayo, uma região próxima onde as atrocidades cometidas por empresas de borracha, como a peruana Anglo-Peruvian Amazon Company, chocaram o mundo. Em 1910, denúncias de missionários e jornalistas ingleses revelaram o horror: mutilações, estupros, execuções públicas. Era o inferno na floresta. Essas revelações provocaram revolta internacional, mas o sistema já estava em colapso. A queda do Império da Borracha. Enquanto Iquitos vivia seu auge, o mundo mudou. Em 1876, sementes da seringueira amazônica foram contrabandeadas para a Ásia. Os britânicos cultivaram árvores na Malásia, na Indonésia, no Sri Lanka. Lá, com clima propício e logística melhor, a produção de borracha explodiu. A Amazônia perdeu sua vantagem. De repente, Iquitos não era mais essencial. Os investidores partiram. Os barões desapareceram. As mansões caíram em abandono. E a cidade ficou como uma cápsula do tempo, com cicatrizes escondidas sob fachadas imponentes. Alguns chamam isso de a maldição da borracha. Hoje, ainda é possível ver vestígios desse período. O Palácio de Ferro, atribuído a Gustave Eiffel, ainda está de pé, embora cercado de lendas. Ruínas de antigos seringais e portos enferrujados contam uma história que poucos querem lembrar. Mas é preciso lembrar, porque a glória sem memória vira farsa. E Iquitos, como tantas cidades, é feita de beleza e dor. Entre o passado e o futuro. O ciclo da borracha acabou, mas deixou marcas profundas na cultura de Iquitos. A cidade aprendeu a se reinventar. Do brilho colonial à luta pela sobrevivência, do orgulho indígena à chegada dos mochileiros. Iquitos vive entre dois mundos, um que já não existe e outro que ainda não chegou por completo. E nesse espaço entre passado e futuro, ela pulsa. Confusa, vibrante, contraditória. Como uma batida tribal misturada ao som de motores de barcos. Como uma canção ancestral entoada ao lado de um celular conectado ao Wi-Fi. Talvez essa seja a essência de Iquitos, ser um lugar onde o tempo não segue uma linha reta, mas se curva, se enrola, se mistura. Onde o ontem e o amanhã se encontram em uma mesma esquina, às vezes coberta de poeira, às vezes banhada de chuva. Festas e celebrações. A cultura que resiste. Se há algo que pulsa com força em Iquitos, é a cultura popular. As ruas vibram em épocas de festas. Uma das mais importantes é a festa de São João, celebrada em junho. Durante dias, a cidade se enche de música, danças e fogueiras. No bairro de Belém, barquinhos iluminados descem o rio enquanto as pessoas se reúnem para comer, cantar e rezar. São João, o santo padroeiro da Amazônia, é homenageado com fé e alegria. As comidas típicas ganham destaque. O joane, feito de arroz, ovo e frango envolto em folhas de bijau, é presença obrigatória. É mais que alimento, é símbolo de identidade. Além das festas religiosas, há celebrações indígenas, com rituais que misturam música, pintura corporal e narrativas míticas. É nesses momentos que a cidade revela seu coração híbrido, católico e ancestral, moderno e encantado. A cozinha amazônica, sabores que contam histórias. A culinária de Iquitos é um capítulo à parte. Nas feiras, como a Feira de Belém, é possível encontrar de tudo. Peixes exóticos como peixe, frutas únicas como camu-camu, raízes, castanhas, ervas medicinais, e até pratos mais ousados, como suri, larva do besouro amazônico, considerado iguaria local. Mas cada ingrediente tem um porquê. Cada sabor conta uma história. Uma receita passada de mãe para filha. Uma fruta colhida na estação certa. Um peixe pescado com respeito ao rio. Nos mercados, mulheres vendem extratos naturais, xaropes caseiros, preparados afrodisíacos como o famoso sete raízes, mistura de raízes amazônicas com supostos efeitos revigorantes. A cozinha aqui não é só alimento. É ritual. É memória. É cura. Arte, música e espiritualidade. Em Iquitos, a arte é uma forma de sobrevivência. Grafites coloridos cobrem os muros da cidade,
com temas que vão de lendas amazônicas a críticas sociais. Nas escolas, jovens desenham seres híbridos, meio gente, meio bicho, inspirados nas visões da floresta. A música tradicional mistura tambores indígenas com influências tropicais. O xixa amazônico, estilo musical que funde cumbia e rock psicodélico, embala festas e encontros. É vibrante, dançante e profundamente identitário. Mas talvez o aspecto mais intrigante da cultura local seja a espiritualidade. A presença da ayahuasca, bebida sagrada usada em rituais xamânicos, atrai milhares de visitantes do mundo todo. Muitos vêm em busca de cura, de respostas, de transformação. Alguns encontram, outros se perdem. A ayahuasca, feita a partir de cipós e folhas da floresta, não é uma droga recreativa. É uma medicina, com séculos de uso cerimonial entre os povos indígenas. Os verdadeiros xamãs conduzem os rituais com seriedade, em noites longas e silenciosas. Eles cantam os icaros, canções que guiam o espírito. A floresta assiste em silêncio. Para quem cresce em Iquitos, esses elementos não são exóticos, são cotidianos. Estão nos símbolos, nas palavras, nos gestos. É uma espiritualidade que não se separa da natureza, que respeita os ciclos, os mistérios, as forças invisíveis. Iquitos em movimento. O que vem depois? Hoje, Iquitos se reinventa todos os dias. Jovens criam coletivos artísticos, lideranças indígenas ganham visibilidade, projetos sustentáveis brotam como sementes esperançosas. Universidades da região pesquisam a biodiversidade com os olhos voltados para o futuro. A medicina natural começa a ser respeitada como ciência. A tecnologia chega, mas caminha devagar, com os pés ainda sujos de barro. A cidade quer crescer, mas sem esquecer quem é. Esse movimento é delicado. Há riscos, há armadilhas, há pressões externas. Mas também há resistência. E, acima de tudo, há amor, pela terra, pelos rios, pelos antepassados, pela identidade amazônica. Iquitos não é só um ponto no mapa. É um lugar onde o mundo parece respirar mais fundo. Onde cada nascer do sol é um milagre. Onde a floresta fala, e quem ouve, nunca mais esquece. O coração da Amazônia. Iquitos, aos olhos do mundo, pode parecer apenas uma cidade isolada no meio da floresta. Sem estradas, sem shopping centers grandiosos, sem arranha-céus. Mas essa é uma ilusão perigosa. Porque Iquitos não está no fim do mundo. Está no centro de algo muito maior. A maior floresta tropical do planeta, a maior reserva de biodiversidade conhecida, um dos últimos lugares onde a vida pulsa como no início dos tempos. E no centro dessa cidade pulsa um coração amazônico. Forte. Sofrido. Indomável. Iquitos não é um destino para quem busca conforto. É um lugar para quem busca sentido. Para quem está disposto a ouvir os sussurros da floresta, a conviver com a umidade do ar, a respeitar o tempo dos rios. Para quem entende que isolamento não é ausência, mas presença, de natureza, de cultura, de verdade. O que Iquitos ensina ao mundo? Enquanto as grandes metrópoles correm, Iquitos caminha. E talvez seja isso que o mundo precisa aprender. A desacelerar, a respeitar, a olhar de novo para o que sempre esteve ali. A natureza, a espiritualidade, a conexão com algo maior. A cidade nos lembra que tecnologia sem sabedoria é ruído. Que progresso sem alma é vazio. Que nenhuma estrada é tão importante quanto a ponte entre o ser humano e a terra. Iquitos é uma aula viva de resistência. Um lembrete de que há outros modos de viver, pensar, existir. E de que, sim, é possível construir um futuro sem destruir o passado. Última parada. Ao deixar Iquitos, não se sai como se chegou. A cidade marca. Talvez por suas cores, talvez pelos sons, talvez pelos olhos das pessoas que, mesmo com pouco, carregam muito. Talvez por aquilo que não se entende, mas se sente. Em cada barco que parte pelo rio Amazonas, há um pedaço da cidade indo junto. E em cada viajante que parte, Iquitos deixa algo plantado. Uma memória. Um chamado. Uma saudade. Porque Iquitos não é só um lugar no mapa. É uma experiência. Um mistério. Um pulso vivo da Amazônia. E quem passa por ela, nunca mais é o mesmo. No coração da floresta, onde não há estradas, há caminhos invisíveis. Rios, raízes, sonhos. Iquitos é um desses caminhos. Um convite à escuta. Um lembrete de que, mesmo longe, o essencial sempre encontra uma forma de tocar a alma. Se você chegou até aqui, considere curtir este conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias como essa.
E aproveita, comente aqui embaixo o que você achou e até a próxima.